No livro de Gênesis, nós lemos que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que, afinal de contas, isso significa? Seja bem-vindo às nossas terças-feiras com vídeos a partir desta pergunta: o que significa? Nós começaremos com a pergunta: o que significa o ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se e fique a par das novidades dos conteúdos que nós temos publicado aqui. Vamos direto para o relato da criação no livro de Gênesis. Nós estamos perguntando o que significa o ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ali, em Gênesis 1, os versos 26 e 27, nós lemos o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A pergunta é: o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Nós nem precisamos dizer que os livros de teologia sistemática estão repletos de esforços para tentar explicar isso. E nós queremos aqui entender um pouco mais do significado disso numa perspectiva missional. A primeira coisa, então, a dizermos aqui, que é importante destacar, é que existe uma distinção na maneira como Deus cria os animais em geral para a maneira como Ele cria a humanidade. Nós, os seres humanos, não fomos criados segundo uma espécie, mas segundo a semelhança de Deus. Isso fica ainda mais claro nas atribuições que os seres humanos recebem em Gênesis. Que atribuições seriam essas? Dominar, dar nome, cuidar, cultivar. Os seres humanos são únicos em vários aspectos: racionalidade, consciência moral, a nossa capacidade de nos relacionarmos, um senso de responsabilidade. Há quem queira dar destaque também à nossa postura ereta quando comparada aos outros animais. Inclusive, a nossa expressão facial é algo peculiar. Mas será que nós estamos diante de atributos tão concretos ou de coisas independentes que nós possuímos e que pode explicar a imagem de Deus em nós? Alguns estudiosos do Antigo Testamento chamam a atenção para o fato de que aqui nós não estamos diante de um adjetivo, ou seja, não é tanto sobre qualidades que nós possuímos que Gênesis estaria falando, mas de uma maneira, de um modo como nós fomos criados. Então temos aí a pergunta: o que isso significa? Vamos lá, a diferença entre o advérbio e o adjetivo. Tem mais a ver, então, em como o ser humano foi feito do que com as qualidades desse ser humano. Dizer, portanto, que o ser humano foi criado à imagem de Deus não nos daria o direito de tentar identificar atributos ou qualidades em nós, os seres humanos, e que seriam estas uma espécie de poder ou de uma capacidade que Deus nos teria dado. Nas palavras do estudioso do Antigo Testamento, Christopher Wright, a imagem de Deus não é tanto algo que possuímos, mas é antes aquilo que somos. Ser humano significa ser a imagem de Deus. Vamos pontuar algumas questões então. Uma primeira coisa desse nosso ser é que somos capazes de ouvir a Deus. E isso fica claro logo em Gênesis. Deus ele se comunica, ele se relaciona com as pessoas, com os seres humanos que ele cria e coloca no Jardim do Éden. Possuímos assim uma consciência, uma abertura para Deus. E, como até uma consequência disso, nós chegamos ao segundo aspecto, que nós prestamos contas a Deus. E isso não é uma opção. Quem ouve a voz de Deus terá que prestar contas ao Criador. Isso significa que cada ser humano é responsável pelos seus atos. Há uma ética envolvida aí. Existe um senso moral em toda a humanidade, nas religiões, nas diferentes culturas.
Um terceiro aspecto é que ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que nós, seres humanos, temos algo em comum e possuímos uma dignidade, algo que realmente nos diferencia de todos os animais. Aqui, muito importante, nós temos uma base para falar da igualdade entre os seres humanos em termos do nosso valor, a nossa dignidade, a nossa santidade, e isso independentemente de gênero, etnia, religião, cultura, condição social, política ou econômica. Reforço, isso aqui é muito importante e o cristão que se preza precisa entender isso de uma vez por todas. Uma coisa é reconhecer as nossas diferenças. Elas existem, sejam elas naturais, digamos assim, ou sejam elas frutos do pecado, da distorção da realidade. Nenhuma diferença, no entanto, é suficiente para considerar um ser humano menos humano do que o outro. Aos olhos de Deus, e deveria ser também aos olhos dos cristãos, daqueles que reconhecem a Deus como um Senhor, Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, todo ser humano é dotado de uma dignidade que merece respeito. Sempre que você está diante de um ser humano, você está diante da imagem de Deus. É claro, nós precisamos lembrar que tudo isso que nós estamos falando aqui está manchado, está corrompido por causa do pecado, está desfigurado. Porém, nós sabemos que a missão de Deus em Jesus Cristo consiste em restaurar em nós essa humanidade original. Gosto das palavras de Christopher Wright quando ele diz o seguinte: a missão cristã não é uma questão de convidar ou constranger as pessoas a se tornarem ocidentais ou coreanas ou nigerianas. Trata-se antes de convidá-las a tornarem-se plenamente humanas por meio do poder transformador do Evangelho. Poder este que se aplica a todas as pessoas, porque responde à necessidade mais básica de todas e restaura a glória universal do que realmente significa ser humano, um homem ou uma mulher feitos à imagem de Deus. Fica evidente, portanto, que a missão de Deus, confirmada em Jesus, consiste em restaurar a criação original. Para finalizar, podemos acrescentar ainda duas características da humanidade já lembradas anteriormente para reforçar a semelhança de Deus na humanidade. A primeira é que sim, nós fomos criados para algo. Existe, portanto, uma tarefa que compete a nós, os seres humanos. Essa ação esperada de nós, ela é descrita por alguns verbos que nós encontramos nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. As três palavras principais que nós poderíamos destacar para descrever esta nossa responsabilidade seriam governar, cuidar e cultivar. Existem ainda outras que estão lá em Gênesis, como subjugar, multiplicar, dominar, nomear ou dar nome. Está tudo nesse contexto das tarefas que foram atribuídas por Deus desde o princípio, na criação. Então, além de nos multiplicarmos, nós recebemos também a tarefa de dominar e governar sobre todas as demais criaturas da terra. Aparentemente, é assim que Deus exerce o seu domínio sobre toda a sua criação, colocando a sua imagem em todos os cantos por meio da presença humana. O que se espera é que a imagem de Deus seja refletida em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, por meio da presença do ser humano. Infelizmente, com a queda, as coisas ficaram distorcidas e muitos abusos acabam sendo cometidos. O desafio e a ordem original, no entanto, permanecem. Consiste em refletirmos a imagem do Deus Criador, cuidadoso, bondoso e solícito com a sua criação. E, finalmente, para finalizar, nós fomos criados em um relacionamento. Deus não criou nem apenas homem, nem apenas mulher. Está claro em Gênesis 1:27 que homem e mulher os criou. O próprio Deus reflete essa questão relacional e o relacionamento é parte do ser humano. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, mas é como humanidade relacional.
E mais do que individualmente, o casal é a imagem de Deus. Outro detalhe que chama muita atenção no relato da criação é que a cada etapa, na medida em que Deus vai criando todas as coisas, ele vai concluindo a sua criação, Deus vai aparentemente avaliando aquilo que ele vai fazendo e ele constata que as coisas vão ficando boas, né? Ali no relato de Gênesis nós encontramos isso. Ficou bom, ficou muito bom. Há apenas uma conclusão de Deus a respeito de algo que não estaria bom. Você sabe o que é? Depois de ter criado o homem, conforme o 2º capítulo de Gênesis, o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda." Gênesis 2, o verso 18. A solidão não é boa, mas a solidão aqui não é apenas algo emocional, psicológico. Trata-se de uma parceria diante de tudo aquilo que o ser humano recebe enquanto responsabilidades de Deus. Esta não pode ser uma tarefa para uma única pessoa. Encher a terra, dominar a natureza, cuidar, cultivar o jardim. O homem ou mesmo a mulher precisam de auxílio, de apoio, de ajuda nessa tarefa tão importante. A humanidade, homem e mulher, é que recebem, portanto, a incumbência de governar a terra. Vejam que Deus ele não cria a mulher dizendo que faria alguém para acabar com a solidão do homem. É dito que Deus faz uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que lhe corresponda, que esteja ao seu lado diante da grande tarefa de encher, sujeitar e governar a terra. É conjuntamente, em auxílio mútuo, que o ser humano reflete a Deus na sua criatividade, no seu desenvolvimento da cultura, no seu cuidado com a criação de Deus. Portanto, finalizando, o que significa o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus? Significa que somos capazes de discernir e ouvir a voz de Deus, que nós prestamos contas a Deus, que nós possuímos, enquanto humanidade, uma dignidade. Significa também que nós fomos criados para algo e que nós fomos criados num relacionamento. Sim, claro que há mais, muito mais. No entanto, eu espero ter conseguido apresentar aqui um resumo útil que seja de ajuda para você. Um grande abraço, que Deus te abençoe e não esqueça, seja você uma bênção.